Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, bate-papo, estudo com você. A boa de hoje, uma breve história da filosofia de Nigel Warburton, esse livro que traz pequenas pérolas de filosofia de diversos autores, cada capítulo é um autor diferente, trazendo aí um flavor, né? Um sabor. Ai, desculpa, bati aqui, desculpa. Um saborzinho aí do pensamento de cada um dos autores. Se você gosta bastante de filosofia e tem interesse em conhecer assim um pouquinho de cada um, para pegar umas dicas e quem sabe se aprofundar no estudo de alguém, eu vou pedir o seu like para esse vídeo, porque aí dessa forma o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai espalhar esse vídeo para outras pessoas. Agora, se você gosta de leitura em geral, se você é uma pessoa que gosta de diversos assuntos, assim como eu, se você gosta de leitura com comentários, se você gosta de, enfim, se interessar pelo mundo da leitura, eu te convido a fazer parte aqui da nossa família, se inscrever aqui no canal e acompanhar as outras listas de leitura que nós temos, algumas já completas, outras em andamento. Bom, bora para nossa leitura. Lembrando que eu tenho livro físico, então não tem tela de leitura. Você pode colocar aí o vídeo e continuar com seus afazeres, escutando o que a tia Lu lê para você. Bora para nossa leitura? Bora para nossa leitura. O título de hoje, como você já viu aí na thumb e no título do vídeo, O Relojoeiro Imaginário de David Hume. Bora? Bora! Dê uma olhada em um dos seus olhos no espelho. Ele tem uma lente que focaliza a imagem, uma íris que se adapta à mudança de luz e pálpebras e cílios que o protegem. Se você olhar para um dos dois lados, o globo ocular gira na sua própria órbita. É também muito bonito. Como pode acontecer uma coisa assim? O olho é uma bela peça de engenharia. Como pode um olho se tornar algo desse tipo simplesmente pelo acaso? Imagine-se caminhando aos tropeços na selva de uma ilha deserta quando de repente chega a uma grande clareira. Você sobe sobre as ruínas amontoadas de um palácio com muros, escadas, trilhas e jardins e percebe que aquilo não estaria ali por acaso. Alguém deve tê-lo projetado, talvez uma espécie de arquiteto. Se encontrarmos um relógio quando saímos para um passeio, é razoável supor que ele foi feito por um relojoeiro e que foi criado com um propósito, informar as horas. Aquelas engrenagens minúsculas não aparecem sozinhas em seus lugares. Alguém deve ter concebido o processo inteiro. Esses exemplos parecem dizer a mesma coisa. É praticamente certo que objetos que parecem ter sido criados tenham mesmo sido criados. Pense então na natureza: árvores, flores, mamíferos, pássaros, répteis, insetos e até amebas. Esses seres também dão a sensação de que foram criados. Organismos vivos são muito mais complexos do que qualquer relógio. Mamíferos têm sistemas nervosos complexos, sangue circulando pelo corpo e geralmente se adaptam muito bem aos lugares que habitam. Desse modo, com certeza um criador incrivelmente poderoso e inteligente deve tê-los feito. Esse criador, um relojoeiro divino ou um arquiteto divino, tem de ter sido Deus. Ou pelo menos era isso que muitas pessoas pensavam no século XVIII, quando David Hume escrevia, e algumas ainda hoje. Esse argumento para a existência de Deus é conhecido, de modo geral, como o argumento do desígnio. Novas descobertas científicas feitas nos séculos XVII e XVIII pareciam dar suporte a ele. Microscópios revelaram a complexidade de animais aquáticos minúsculos. Telescópios mostraram a beleza e a regularidade do sistema solar e da Via Láctea. Esses elementos também pareciam ter sido formados com grande precisão. O filósofo escocês David Hume, que viveu de 1711 até 1776, não estava convencido disso. Influenciado por John Locke, propôs-se a explicar a natureza da humanidade, nosso lugar no universo, considerando como adquirimos conhecimento e os limites do que podemos aprender usando a razão. Assim como Locke, ele acreditava que nosso conhecimento vem da observação e da experiência,
Portanto, estava particularmente interessado em um argumento para a existência de Deus que começasse com a observação de alguns aspectos no mundo. Ele acreditava que o argumento do desígnio era baseado na lógica. Seu Investigação sobre o Entendimento Humano, publicado em 1748, incluiu um capítulo que atacava a ideia de que podemos provar a existência de Deus dessa maneira. Esse capítulo e mais outro argumentando que nunca era razoável acreditar nos relatos de testemunhas a respeito de milagres foram extremamente controversos. Na época, era difícil ser abertamente contrário a crenças religiosas na Grã-Bretanha. Isso quer dizer que Hume nunca conseguiu emprego em uma universidade, embora fosse um dos grandes pensadores da época. Seus amigos o aconselharam a não permitir a publicação de seu mais poderoso ataque aos argumentos comuns para a existência de Deus, o Diálogos sobre a Religião Natural, publicado em 1779, enquanto estivesse vivo. O argumento do desígnio prova a existência de Deus? Hume pensava que não. O argumento não fornece evidência suficiente para concluir que um ser onipotente, onisciente e onipresente deva existir. Grande parte da filosofia de Hume foi concentrada no tipo de evidência que podemos dar para apoiar nossas crenças. O argumento do desígnio baseia-se no fato de que o mundo parece ter sido projetado. Contudo, argumentava Hume, só porque parece projetado não quer dizer necessariamente que foi projetado. Tampouco se segue que Deus tenha sido projetista. Como ele chegou a essa conclusão? Imagine uma balança antiga coberta parcialmente por uma divisória, de modo que só podemos ver um dos pratos. Se virmos o prato subir, concluiremos que o que está no outro prato é mais pesado do que o prato que vemos. Não podemos dizer que o objeto que está no outro prato tem a forma de um cubo ou esfera, qual a sua cor, se há palavras escritas nele, se é coberto de pelos ou qualquer outro detalhe. Nesse exemplo, estamos pensando em causas e efeitos. Em resposta à questão o que causou o movimento de subida do prato, tudo o que podemos responder é: a causa foi algo mais pesado no outro prato. Nós vemos o efeito, o prato subindo, e tentamos descobrir a causa a partir dele. Mas, sem mais evidências, não há muito mais o que dizer. Tudo o que dissermos será mera suposição e não há como sabermos se é verdade ou não se não olharmos por trás da divisória. Hume pensava que estamos em uma situação semelhante em relação ao mundo que nos cerca. Nós vemos os efeitos de várias causas e tentamos descobrir a explicação mais provável desses efeitos. Vemos um olho humano, uma árvore, uma montanha, e tudo parece ter sido projetado. Mas o que dizer sobre o provável projetista? O olho parece ter sido criado por alguém que pensou na melhor maneira de fazê-lo dar certo. Disso não se segue, no entanto, que quem criou o olho tenha sido Deus. Por que não? Geralmente se pensa que Deus tem 3 poderes especiais já mencionados. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Tem todo o poder, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Ainda que cheguemos à conclusão de que algo muito poderoso tenha criado o olho humano, não temos evidência para dizer que seja onisciente. O olho tem algumas imperfeições, as coisas dão errado. Muitas pessoas precisam de óculos para ver corretamente e, por exemplo, um Deus onipotente, onisciente e onipresente criaria o olho dessa maneira? Possivelmente, mas as evidências que temos ao olharmos o olho não mostram isso. Na melhor das hipóteses, elas mostram que algo altamente inteligente, muito poderoso e habilidoso o criou. Mas as evidências mostram isso sempre? Há outras explicações possíveis. Como sabemos que o olho não foi criado por uma equipe de deuses inferiores que trabalham juntos? Os mecanismos mais complexos são feitos por uma equipe de pessoas. Por que o mesmo não vale para o olho e outros objetos naturais, supondo que todos tenham sido criados? A maioria dos prédios é erguida por uma equipe de construtores. Por que um olho seria diferente? Ou talvez o olho tenha sido feito por um deus bem velho que já tenha morrido. Ou por um deus muito jovem que ainda estava aprendendo a criar olhos perfeitos. Como não temos evidências para decidir entre essas diferentes histórias, não podemos ter certeza apenas observando o olho.
um objeto aparentemente projetado, de que ele tenha definitivamente sido criado por um único Deus vivo com os poderes tradicionais. Rumi acreditava que, se começarmos a pensar seriamente nesse tema, chegaremos a conclusões bastante limitadas. Outro argumento que Rumi atacou foi o dos milagres. A maioria das religiões afirma que milagres acontecem. Pessoas são ressuscitadas dos mortos, andam sobre a água ou curam doenças de forma repentina. Imagens começam a chorar e a lista continua. Mas deveríamos acreditar que milagres acontecem só porque nos disseram que acontecem? Rumi pensava que não. Ele era profundamente cético quanto a essa ideia. Se alguém nos diz que um homem se recuperou por milagre de uma doença, o que isso significa? Para que algo fosse um milagre, pensava Rumi, era preciso desafiar uma lei da natureza. Uma lei da natureza era algo do tipo: ninguém morre e depois retoma a vida. Estátuas jamais conversam, ou ninguém pode andar sobre a água. Há uma quantidade enorme de evidências de que essas leis da natureza são válidas. Contudo, se alguém testemunha um milagre, por que motivo deveríamos acreditar nele? Pense no que você diria se um amigo entrasse correndo agora pela sala e dissesse que viu alguém caminhando sobre a água. Rumi acreditava que sempre havia explicações mais plausíveis sobre o que acontecia. Se seu amigo disse que viu alguém caminhando sobre a água, é sempre mais provável que ele esteja sendo enganado ou que tenha se equivocado do que ter testemunhado um milagre genuíno. Sabemos que algumas pessoas adoram ser o centro das atenções e mentem para isso. Esta é uma possível explicação. Mas também sabemos que todos nós podemos entender mal as coisas. Cometemos erros o tempo todo em relação ao que vemos e ouvimos. É comum querermos acreditar que vimos algo diferente do usual e assim evitamos a explicação mais óbvia. Até hoje, há muitas pessoas que pulam direto para a conclusão de que todo som sem explicação durante a madrugada é o resultado de atividades sobrenaturais, fantasmas perambulando por aí, e não devido a causas mais ordinárias como um rato ou vento. Embora tenha criticado sistematicamente os argumentos usados pelos crentes religiosos, Rumi nunca declarou abertamente que era ateu. Talvez não tenha sido. Suas obras publicadas podem ser lidas como se afirmassem a existência de uma inteligência divina por trás de cada coisa no universo, só que jamais podemos dizer muito sobre as qualidades dessa inteligência divina. Os poderes da razão, quando usados logicamente, de fato não dizem muito sobre as qualidades que esse Deus deve ter. Baseado nisso, alguns filósofos pensam que ele era agnóstico. Mas é provável que tenha sido ateu no fim da vida, embora tivesse desistido de sê-lo bem antes disso. Quando estava morrendo e um amigo foi visitá-lo em Edimburgo no verão de 1776, Rumi deixou claro que não teria uma conversa de leito de morte. Longe disso, James Boswell, cristão, perguntou a Rumi se ele estava preocupado com o que aconteceria depois que ele morresse. Rumi disse que não tinha nenhuma esperança de sobreviver à morte. Ele respondeu o que Epicuro deveria ter respondido, que a gente viu lá no capítulo 4. Disse que se preocupava com o que ocorreria depois da morte, tanto quanto se preocupava com o que acontecera antes de ter nascido. Rumi teve contemporâneos brilhantes, muitos dos quais ele conheceu pessoalmente. Um deles, Jean-Jacques Rousseau, nosso querido Rousseau, teve um impacto significativo na filosofia política. E é o próximo capítulo que nós veremos de Rousseau, Nascemos Livres. E aí, você tá gostando? Aqui em cima tem uma playlist, aqui nessezinho aqui, tem uma playlist com todos os capítulos que a gente já leu. Se você quiser voltar, mandar para alguém, você pode ficar à vontade. Clica aí que vai estar todos os trechinhos desse livro aqui. Muito legal. E é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, cuidem-se bem. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!